Gente, prazerzão estar aqui só com amigos, tanto dividindo o palco, vamos dizer assim, mas também na audiência, até minha mãe está aí. E espero contribuir. Aqui tem o QR Code que leva direto para o meu LinkedIn. Quem não está conectado comigo é só escanear aí e esse QR Code vai estar durante a apresentação inteira para a gente trocar mais ideia online. Vamos falar então da era da experiência aqui, introduzindo o nosso webinar. Então, tem uma série de conceitos, por isso, no caso, eu trouxe uma apresentação só para ajudar a conectar bem as ideias. Então, vamos começar pelo começo. Eu vou dar um exemplo de experiência muito positiva que eu vivi com uma loja de roupas que me deu um saco de café e eu adorei. Especificamente na reserva, eu fiz uma compra de uma camisa, eu escolhi a gravação, aí fui na loja devolver a camisa porque a gravação que eu escolhi a frase veio torta, a vendedora disse que eu não tinha razão e eu me exaltei muito, porque eu falei, imagina, eu peguei uma régua, eu falei, está torto, o gerente da loja ele percebeu então o problema pelo qual eu estava passando, veio conversar, me ofereceu um café, eu agradeci, não, obrigado, e a gente foi conversando, aí eu vi que ele tinha uma máquina de moer, eu falei, vocês moem o café aqui? Moemos. Falei, que legal, eu adoro café, qual café que vocês têm? Ele me mostrou a marca do café, falei, que bacana, beleza. Fui para casa e quando depois, 15 dias, a roupa voltou para minha casa, ela veio com uma cartinha escrita à mão pelo gerente da loja, agradecendo a paciência, junto com um saco de 1 quilo daquele café, daquela marca que eu não encontrava, para minha casa. Então, nesse momento, eu fiquei extremamente satisfeito com o que me foi oferecido, porque foi totalmente inesperado. Aí eu pergunto, será que saco de café fazia parte do hall de soluções que aquela loja planejava para melhorar a experiência dos clientes? Muito provavelmente não. O que aconteceu? O gerente da loja, especificamente, ele se deparou com um problema que também foi uma oportunidade. E em cima disso, ele criou uma solução. Ele não criou uma experiência, ele criou uma solução que aí sim essa solução tinha duas oportunidades, ou gerar uma experiência positiva ou uma experiência negativa. E como essa solução ela estava totalmente atrelada ao problema e à oportunidade que ele encontrou, eu fiquei extremamente satisfeito. Então, nem tudo que a gente implementa é a experiência. Na verdade, é a solução que ela sim pode gerar uma experiência ou uma diversão ou uma fricção. No caso, o self-checkout em si não é uma experiência, ele é uma solução ou uma diversão ou uma fricção para um grupo de pessoas. A mesma coisa, pagamentos sem contato, a mesma coisa, realidade aumentada, não é uma experiência, mas ele pode gerar uma experiência positiva, ele é uma solução ou ele é um potencial problema que vai gerar uma solução, uma experiência ruim. Reconhecimento facial também pode ser um problema. Eu, quando fui head de 3 áreas na Zite, lojas autônomas, eu tinha área de experiência comigo, e para resumir a história, a gente conversou muito com o time e a gente eliminou o reconhecimento facial da entrada da loja porque ele não reconhecia bem por uma questão de incidência de luz solar que vinha na parte da manhã por trás das pessoas e o reconhecimento facial não funcionava. Então as pessoas não tinham uma boa experiência pela solução que não entendeu o problema muito bem. Totem interativo também não é necessariamente, e QR Code pode ser incrivelmente desnecessário como essa solução feita para identificar o histórico de quem foi enterrado lá. Então ele pode ser muito bom, mas não necessariamente. E preço baixo também por si não é experiência. Desses 3 produtos, alguns deles têm marcas expostas, eles lutam por preço sim, eles fazem pesquisa de preço e eles têm uma estratégia de precificação muito importante. Mas se eu perguntar quanto você pagou por cada um deles, que provavelmente aqui todo mundo já deve ter consumido, comprado algum desses produtos em algum momento da vida, vocês não vão lembrar o quanto pagaram. E não foi preço que levou vocês ali. Foi justamente a experiência. E com certeza vocês lembram da experiência que tiveram nessa loja de café, nessa lanchonete ou nessa loja ou marca de sandálias. Então, essa frase é muito boa, ela tem mais de 100 anos, porque a experiência não é o que acontece com você. A experiência é o que você faz com o que acontece com você. Ele está muito atrelado ao teu nível de satisfação. O que acontece com você é uma solução, você vive aquela solução, e aí você tem a opção de estar satisfeito ou insatisfeito com aquela solução, que aí sim vai ser experiência positiva ou negativa. E a experiência, ela pode ser muito assertiva ou pouco assertiva, versus as expectativas, necessidades e oportunidades das pessoas. E o CRM pode ser um acelerador do nível de precisão e assertividade.
E agora eu vou percorrer com vocês por esses 4 tipos de soluções sem CRM e na direita com CRM fora da caixa, com exemplos reais de soluções. E aqui eu vou usar a imagem de criança, porque a gente tem que trazer um olhar infantil, de criança, inocente, sem trazer muitas certezas, quando a gente vai buscar o entendimento das pessoas, sem trazer verdades. Tá? Então, a primeira aqui é quando a gente traz soluções sem ativar CRM, só usando criatividade. Elas podem ser muito positivas, como, por exemplo, a rede Waitrose de varejo alimentar da Grã-Bretanha, que oferece, na verdade, receitas gratuitas em papel, numa coluna, então, inclusive, ela esconde a coluna na área de alguns ingredientes. Então, você sabe o que fazer com aqueles ingredientes e ele, então, resolve um problema de muitas pessoas que não conseguem saber o que fazer através de uma solução que gera uma experiência positiva. O supermercado Zona Sul, no Rio de Janeiro, também, para reforçar o frescor dos seus produtos, o que eles fizeram? Eles puseram uma horta na área de FLV. Então, na verdade, você colhe literalmente os produtos da terra. Foi uma ação que eles fizeram em uma loja e deu um resultado extremamente positivo. A experiência, o líquido que ficou, né, o net que ficou dessa solução foi muito positivo. Assim como o Café Pelé, que fez uma parceria com, se não me engano, o Mambo, para reforçar que o café, sim, ele é fresco, porque tinha aí um gap e as pessoas achavam que o café não era fresco, eles fizeram uma série de 5.000 embalagens, embaladas com o jornal do dia. Então, aquele café foi embalado no próprio dia e do lado da gôndola tinha o Estado de São Paulo, que era o mesmo jornal que estava na embalagem, para reforçar, então, que o café ele era extremamente fresco. Mas a gente também pode usar o CRM para ser mais assertivo. E a gente tem alguns exemplos bons e outros nem tanto. Magazine Luiza tem, por exemplo, ela é um grande exemplo de varejista, de inovador, e o que eles fazem também é identificar quais são os clientes mais fiéis. Então, eles têm o cliente ouro e tem o dia do cliente ouro, onde eles selecionam algumas lojas e algumas faixas horárias são de uso exclusivo dos clientes que são convidados para participar desse horário. Então, tem café da manhã, as pessoas são recepcionadas pelo próprio nome, e tem aí tapete vermelho, tem música, então as pessoas são muito bem tratadas e valorizadas, são clientes identificados no CRM como clientes mais relevantes. E aqui um exemplo do que não fazer vivido por mim. Imagina que eu me deram um pirulito e tiraram da minha boca, né? Eu tive aí um e-mail recebido semana passada no meu inbox desse aplicativo, Sextou Hamburgada. Aí eu cliquei no e-mail, tinha lá 20% de desconto, era uma sexta, falei, caramba, me deu vontade de comer um hambúrguer, vou pedir. Entrei no aplicativo que eu tinha, obviamente eu estava cadastrado no aplicativo, por isso eu recebi o e-mail, mas qual foi a minha surpresa? Que eles não fazem entrega onde eu moro, que é exatamente o endereço de cadastramento. Então, é um péssimo uso do CRM e eu estou aqui falando com uma quantidade muito grande de pessoas e já fiz uma postagem que deu mais de 5.000 pessoas com visualização. Então, a gente, quando não está satisfeito, pode falar com muita gente. É um mau uso do CRM que esse aplicativo usou mal. Mas não é só ter CRM, é usar bem usado e ir a fundo, por exemplo, na parte de números, né? Isso aqui é um exemplo pessoal também, eu estava numa determinada empresa e o time chegou para mim e falou, olha, a gente vai lançar uma embalagem leve 6, pague 5, de uma determinada marca, de uma determinada categoria. E eu perguntei, mas por que leve 6, pague 5? Por que uma embalagem com 6 unidades? A resposta foi, porque na média, nesse ambiente de varejo, para essa categoria, as pessoas levam 6 unidades por ato de compra. Ou seja, cada vez que a categoria é comprada, na média, as pessoas estão levando 6 unidades. E eu fui mais a fundo. Então, aqui é o uso inteligente do CRM, dos dados. O que eu identifiquei? Que só 11% dos atos de compra, das oportunidades de compra da categoria, incluíam 6 unidades. Então, a média, tinha pouca gente que estava na média. Então, a gente ia satisfazer pouca gente. Uma quantidade enorme de pessoas estava muito abaixo da média, então eu tinha metade dos atos de compra, 48% dos atos de compra, levavam no máximo 4 unidades daquela categoria. Tinha atos que levavam 1, 2, 3 e alguns com 4. Então, estava muito fora. E essa média era jogada para cima, porque tinha aí 14% dos atos que levavam 12 unidades, levando a média para cima. E o mais curioso, sendo mais com espírito investigativo, era uma marca específica de uma categoria. Marca essa que a gente tinha, que tinha um benefício específico.
e tinha outros produtos da categoria que tinham outros benefícios. E eu fui ver em quantos atos de compra o segmento no qual essa marca está presente. E só 15% dos atos de compra, das oportunidades de compra, levavam algum produto com o benefício que a gente oferecia. Então, na verdade, tinha que ser uma embalagem pequena para ampliar a presença dessa nossa marca em mais atos de compra. Então, quando você vai mais a fundo, você consegue chegar em conclusões bastante interessantes. E aqui é o uso do CRM completamente fora da caixa e é lindo o que dá para a gente fazer quando a gente realmente pensa de forma não óbvia, não linear. Então tem essa solução do supermercado chamado Migros, da Turquia. O que eles fazem? Vamos falar antes do que nós vemos hoje em dia. Praticamente toda rede média grande supermercadista, ela dá desconto para o que você compra. Então, com base no seu histórico, ele te dá um desconto para você comprar mais daquilo que você gosta de comprar. O que a Migros fez? Fez um programa de bem-estar, que na verdade, ela diz, não necessariamente o que você compra é o que é melhor para você, para o seu futuro. Então, o que eles fazem? Com base no seu histórico de compra, eles veem a tabela nutricional e veem o quanto que tem de fibras, de gorduras, de carboidratos, etc. E cruzam isso com a tabela indicada pelo Ministério da Saúde local e pela Organização Mundial da Saúde. E identificam onde estão as diferenças, os gaps. E eles dão um desconto onde você tem que fechar gap, onde está faltando produto para você comprar. Nesse exemplo aqui, por exemplo, falta fibra, falta frutas e vegetais, e é na alface, eu não sei ler turco, mas é numa verdura que eles vão dar os 10% de desconto e não no salgadinho que você está acostumado a comprar. E além disso, eles conseguem fazer a contagem de passos e quanto mais passo você dá, melhor você fica. E quanto menos passo você der, mais sugestões de fazer exercício o aplicativo vai te dar. Então ele olha, com base no histórico, como a sua vida tem que ser para frente. E não para você repetir maus hábitos, que eu diria que é o que 100% de quem dá desconto hoje com base no histórico faz. Eles podem estar reforçando um mau hábito. Na Bélgica, a rede Colruyt também criou um aplicativo muito interessante. Imagina que tem lá a Anne, que é a mãe, e a Sophie, que é a filha dela. Então, você cadastra as pessoas da sua família no aplicativo e você diz quais são os hábitos de cada pessoa, quais são os limitantes. Então, por exemplo, a Sophie, ela é vegetariana, ou a gente pode dizer que ela tem uma redução de caloria, ou ela é alérgica a corantes. Quais são as limitações dessas pessoas que estão no lar? Aí você vai no ponto de venda, você escaneia um produto para ver como que ele se enquadra. E o que você descobre para esse produto específico, esse molho bolonhesa, que para sua filha esse produto não serve, porque ela é vegetariana e esse produto não é para vegetarianos. Ele tem sim proteína animal. Aí você clica naquela setinha amarela, o que ele faz? Ele te indica um produto daquela categoria que tem fit 100% com todo mundo que está cadastrado no aplicativo. Então é muito inteligente esse uso de CRM. E o último exemplo é fantástico, meu amigo Romeu Buzarello, que é o VP da Tecnisa, onde o que eles identificaram? No CRM deles, nas pessoas mais prováveis a comprar, que passam, por exemplo, pela região onde esse empreendimento Jardim das Perdizes estava sendo lançado, eles separaram essas pessoas e cruzaram com o CRM da Livelo, os que mais juntam pontos. E eles identificam, então, as pessoas, que podem ser 5 pessoas. Você não precisa de 500.318 pessoas na sua base segmentada. Você precisa das pessoas certas. E aqui no caso, eu não sei quantas pessoas, mas vamos dizer que seja 12 pessoas, simplesmente. O que eles fizeram? Uma promoção do seguinte sentido. Se você comprar um apartamento do Jardim das Perdizes, você vai ganhar 1 milhão de pontos do programa Livelo. E assim como outros empreendimentos, se você comprar um de 79 metros quadrados, você ganha 100 mil pontos, por aí vai. Quanto vale 1 milhão de pontos na Livelo? É muita coisa. E é um benefício que para aquela pessoa é extremamente importante. Então, é uma ação muito inteligente. Então, para fechar, quais são os grandes takeaways, aprendizados que eu tenho para compartilhar aqui com vocês? Aqui sim, gerar uma boa experiência dá trabalho. Dá muito trabalho, tem que ser muito curioso, tem que ter um perfil bastante investigativo. Investir em sistemas ajuda muito. Porque a gente precisa tratar o outro como o outro quer. Não é como a gente quer. Né? A melhor solução não é o que nós achamos que a pessoa vai gostar. É o que ela está esperando receber. Então, para a gente saber o que ela tem o que ela gostaria de fazer, a gente tem que investir. A gente tem que entender quais são as expectativas, onde que estão os gaps de experiência que ela tem, por que elas não estão gostando
de ir e frequentar a sua loja, por exemplo, porque se você não fizer isso, qualquer solução que você fizer pode dar errado, porque quando você não sabe para onde você tem que ir, qualquer caminho serve, entendeu? E indo então para a ação, desenhando o que você tem que fazer, evita média, porque média realmente não adianta. E a gente está acostumado a usar média, mas fujam das médias e entendam quais são os grupos, os clusters que existem. E se inspirem em várias fontes. Existem muitos exemplos, relatórios, viagens para ver lojas nos Estados Unidos e agora está bombando para ver na China. Vocês podem ver que na minha apresentação eu não falei de Amazon, falei agora. Eu não falei de Alibaba, falei agora. E tem muita coisa pelo mundo, inclusive no Brasil, que vai ser altamente inspiradora. E por fim, se apaixona pelo problema e não pela solução. Vai a fundo no problema, entende as pessoas para só com base nisso, identificada a oportunidade, você desenhar a solução, porque aí sim a chance da experiência ser positiva é muito grande. Afinal de contas, a Idade das Pedras não terminou porque terminaram as pedras. A gente tem pedra até hoje e a Idade das Pedras terminou. Assim como a Era dos Preços está terminando. Os preços vão continuar a ser importantes para as pessoas, mas essa era está se transformando agora cada vez mais no que a gente chama da Era da Experiência. Então sejam muito bem-vindos à Era da Experiência. Espero ter contribuído com vocês com algumas provocações. Tá aí o QR Code. E queria chamar a Bruna Falani para dar sequência a essa apresentação. Obrigado a todo mundo.